Orçamento e diagnóstico automotivo. Você sabe qual que é a diferença? Então nesse vídeo eu vou contar para vocês qual que é a diferença entre diagnóstico e orçamento. Meu nome é Lafayette Car Service, da cidade de Três Corações, Minas Gerais. Deixa o seu like aí, que a gente vai trazer muita informação importante nesse vídeo para vocês não caírem em ciladas. Orçamento não é diagnóstico, que muita gente fica equivocado com esses dois, vamos dizer assim, com essas duas coisas aí. Orçamento é uma coisa, diagnóstico é outra. E às vezes as pessoas chegam na oficina mecânica e às vezes ficam com dúvida e às vezes ficam até nervosos com a oficina mecânica, com o centro automotivo, por não saberem essa diferença, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês aqui, para vocês saírem do zero aí e entender qual que é um, qual que é o outro, e para fazer você economizar dinheiro. Acima de tudo, você vai economizar dinheiro, e não é pouco não, hein? Eu vou dar uns exemplos no final do vídeo aqui, exemplos que a gente pegou aqui na oficina, que se tivesse feito um diagnóstico assertivo, o cliente não tinha gastado tanto dinheiro assim. Aí se inscreve no canal para a gente fortalecer e continuar levando informações importantes para vocês aí. Será que você está pedindo a coisa certa quando você chega no centro automotivo ou na oficina mecânica? Você chega lá na oficina, no centro automotivo, e quer um orçamento, que muitas vezes a gente pega aqui na oficina, as pessoas pedindo um orçamento. Eu queria fazer um orçamento sobre a suspensão do meu carro. Meu carro está com problema e eu precisava fazer um orçamento, que quanto que eu iria gastar. Você sabe o que o orçamento vai te dar? E o que é o diagnóstico? A gente pega muito aqui, tá? O pessoal chega pra gente e fala: eu queria fazer um orçamento, que o meu carro tá com barulho, tá com um barulho estranho, e eu queria saber quanto que é que eu vou gastar. O orçamento seria uma previsão do que você poderia gastar, tá? O orçamento é só uma previsão do que você vai gastar. Agora o diagnóstico não. O diagnóstico já é uma coisa mais elaborada, já exige equipamentos. O orçamento, o mecânico vai fazer uma estimativa de gastos, tá? Uma estimativa de gastos sem no visual ali, só vai olhar no teu carro, olhar por cima, escutar, balançar e tal. O diagnóstico já exige equipamentos. Vamos supor, se for um caso de suspensão, o seu carro vai ter que ser levantado no elevacar, tá? No elevador, para verificar o que é que está dando barulho na suspensão, tá? Se é bucha, se é pivô, se é caixa de direção, enfim. O mecânico nesse diagnóstico ele vai detectar o problema do seu carro. A partir daí, desse diagnóstico, ele já te passar um orçamento mais preciso do que seria necessário fazer. Outra diferença entre orçamento e diagnóstico, que vocês têm que ficar bem claro aí. Orçamento já é quando você já sabe o que é preciso fazer no seu carro e você precisa de um valor para você se programar ou já para fazer o serviço, tá? Vamos supor assim, você chega na oficina e quer fazer uma troca de óleo, você quer fazer um orçamento da troca de óleo, aí tudo bem, a gente já sabe, o mecânico já sabe, o profissional já sabe quantos litros de óleo que é preciso colocar no seu carro, e os filtros e tudo mais, e te dá o valor. Agora, em se tratando de problemas, então já fica mais complicado você pedir o orçamento, porque às vezes você pede um orçamento, o mecânico te dá um orçamento, uma previsão de orçamento sobre o barulho que está no teu carro para resolver o problema, e às vezes aquele orçamento fica mais barato do que ele orçou em fazer, tá? E às vezes chegam barulhos que é um parafuso solto, alguma coisa mais simples, já que ele já fez aquele orçamento e você aprovou, talvez pode ser uma coisa mais simples e ele ainda vai continuar te cobrando pelo mais caro. Então se atente nisso aí. O diagnóstico requer equipamento, requer, igual já mencionei no vídeo aqui, se for caso de suspensão, requer um elevador,
requer energia. Só que vocês têm que entender que o diagnóstico já é um serviço a ser realizado no seu carro, porque vai usar as ferramentas. No caso de suspensão, levantar o carro, fazer as verificações. No caso de injeção eletrônica, já é mais complexo ainda, porque tem todo um investimento com equipamentos para fazer essa revisão, esse diagnóstico. Então, você vai necessitar de scanner, você vai necessitar, igual vou falar alguns exemplos aqui de ferramentas, de equipamentos que a gente tem aqui. Scanner, a gente vai ter que ter um teste de pressão e vazão de bomba de combustível, vai ter que ter um teste de baterias, de vida útil de bateria, equipamentos para testar sistema de carga do alternador, se o alternador está carregando, entendeu? Um diagnóstico você fica mais preciso, você vai no ponto certo. Eu não vou ter aquela falta de impressão de que eu acho que é isso e eu acho que é aquilo. Isso não vai haver no diagnóstico. Um diagnóstico assertivo com bons profissionais, tá? Com equipamentos corretos, que possa te dar imagens, possa te comprovar que tem alguns problemas ali. Seguindo aqui na linha de raciocínio, basicamente o diagnóstico, eu vou falar para vocês como funciona o passo a passo aqui com a gente na oficina. Geralmente, eu acho que as oficinas de qualidade, eu acho que seguem esse passo a passo que a gente faz aqui também. Se não fazem, deveriam seguir. Quando o cliente chega e ele quer um diagnóstico, geralmente a gente informa que esse diagnóstico é cobrado. E a gente passa, e o cliente fala assim, ah, mas você vai cobrar? Porque o orçamento o diagnóstico já é um serviço, já é feito, usado os equipamentos para fazer esse diagnóstico. Esse passo a passo, a gente tem um checklist para fazer esse diagnóstico, tá? Tem um checklist que a gente começa desde a bateria para o carro entrar em funcionamento, teste de bomba de combustível, pressão, vazão de bomba de combustível, entra com o scanner para ver se tem código de falha na parte de injeção. Isso tudo, pessoal, na parte de injeção eletrônica, tá? Que é o mais complexo, onde exige um melhor diagnóstico, dizemos assim. Na injeção eletrônica é mais complexo. A gente usa todos esses equipamentos para dar o diagnóstico assertivo, tá? Para assim depois disso passar o orçamento. Aí as pessoas geralmente questionam por causa dos valores cobrados. Pessoal, só que esses equipamentos não são equipamentos baratos, entendeu? Então tem que ser cobrado e às vezes demora, tá? Ele não tem um valor fixo. Porque às vezes tem diagnóstico aqui que com meia hora você já chega à conclusão. E tem diagnóstico que às vezes você gasta uma semana ou mais para chegar à conclusão. Agora eu vou falar para vocês alguns exemplos de clientes que trouxeram um carro até a gente, que veio de outras oficinas, que geralmente é assim. As pessoas, quando vêm com problemas graves, injeção eletrônica principalmente, de outras oficinas, já chegam aqui, a gente fala que tem que cobrar o diagnóstico para resolver o problema, e a pessoa já não gosta muito da ideia de pagar o diagnóstico. Mas por que isso acontece, galera? Porque já levaram em outros mecânicos e já gastaram com várias coisas, vários itens, e às vezes o gasto não é pouco, tá? E já chega pra gente falando que parece até engraçado, o carro já chega com tudo trocado pra gente aqui e o carro com problema. Só que como o cliente já gastou em vários mecânicos, na hora que chega de fazer o diagnóstico aqui, aí eles acham caro. Eles acham caro pagar o valor do diagnóstico aqui, entendeu? Mas se ele tivesse procurado, tivesse feito um diagnóstico assertivo antes, não teria esse problema, ter todo esse gasto desnecessário, tá? A gente já pegou casos aqui, galera, de clientes que trouxeram o carro pra gente, e esse cliente tinha feito o cabeçote, tá? Fez uma retífica de cabeçote do carro e o carro continuou falhando. O problema do carro, depois que aquecia, o carro virava pesado na partida, tinha que esperar esfriar para o carro voltar a funcionar. E gastou para fazer a retífica do cabeçote. E o problema persistiu.
ele trouxe para a gente foi fazer o diagnóstico, era apenas um cabo negativo que estava com mau contato. Então, se tivesse feito o diagnóstico, ele não tinha livrado desse gasto, dessa retífica, desse cabeçote. Outro caso também foi um outro carro, se eu não me engano foi um Fox 1.6, Fox da Volkswagen, Fox 1.6. O cliente trouxe o carro pra gente, e o carro estava acendendo luz de óleo. Aí eu peguei, durante a conversa com ele, com o cliente, eu já expliquei para ele que ia ter que ser feito um diagnóstico, e ele aceitou, que ele já vinha de um gasto muito grande, que ele tinha retificado o motor por completo, e a luz do óleo permanecia acesa. Aí eu expliquei para ele que ia ter que fazer uma verificação da aferição da pressão do óleo do motor, para ver se não tinha alguma coisa errado durante o serviço da retífica do motor, tá? Porque a gente tem que, mesmo que o cliente chegue e fale pra gente que fez motor, retificou o motor, a gente tem que testar para ver se não ficou alguma coisa errada, entendeu? A gente não pode pegar e só supor que tá tudo bom porque o cliente falou pra gente que fez, e a gente tem que testar se realmente tá bom aquilo, se foi feito mesmo, se foi feito um serviço bem feito, tá? Eu falei para ele que a gente ia testar a pressão do óleo, e se a pressão do óleo tivesse ok, a gente partia para os próximos passos, que seria a verificação de mais itens aí, galera. E durante o diagnóstico a gente descobriu que tinha um fio quebrado que levava do interruptor de óleo até o painel do carro, e esse fio estava quebrado, e a luz de vez em quando apagava, piscava, apagava. Então, se ele tivesse feito esse diagnóstico antes, teria se livrado desse gasto de ter retificado o motor do carro dele completo, que para quem entende aí não fica barato, tá? Ele teria se livrado desse gasto e um simples fio rompido, entendeu? Isso é só pequenos exemplos aqui que a gente está dando aqui, que às vezes acontece. No passo a passo do diagnóstico, como é que funciona? A gente vai testar as coisas mecânicas primeiro, tá? No caso de injeção eletrônica, a gente vai testar partes mecânicas do carro. A gente vai testar se o motor tem compressão, como é que está o estado mecânico do motor. Se na parte de injeção eletrônica, se a parte mecânica do carro não estiver funcionando bem, a parte eletrônica não vai conseguir corrigir. Que às vezes você fazer um diagnóstico sai mais barato do que você sair trocando peças aí desnecessariamente. Se fez sentido para você aí, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e continua seguindo a gente aqui, ativa o sininho para continuar seguindo as informações da gente, que a gente vai continuar trazendo conteúdo informativo de qualidade para a gente ajudar vocês a cuidarem melhor dos carros de vocês, tá bom? Valeu, um abraço.